Olá, queridos do signo de Câncer, tudo bem com vocês? Eu me chamo Amanda, esse é o canal Amado Baralho e eu tô aqui para fazer uma leitura para vocês com o tema O que está vindo na sua direção. Então vamos lá, se concentra, respira fundo. E vamos lá. Signo de Câncer. O que está vindo em sua direção? Signo de Câncer. Começar tirando uma ou duas cartas. Vamos ver. Simplicidade. Não materialidade. Solitude. Aqui a carta Vidas Passadas. No primeiro momento, eu senti uma coisa de... Se a gente for olhar pelos arcanos aqui que se mostram, os arcanos tradicionais do tarô, tem um contexto aqui de trabalho, né? Porque aqui, não materialidade, a gente está falando do Papa, com a simplicidade, que é o 8 de ouros, e aí depois vem o eremita. Mas como estamos trabalhando aqui com o baralho de Osho, aqui eu entendo como se você... Aí vai ser uma coisa bem profunda. Eu entendo como uma descoberta espiritual muito sua. Ainda mais com essa carta aqui da Lua, que fala de vidas passadas aqui. E a carta do eremita com solitude. É como se você já estivesse nessa busca por uma descoberta relacionada à sua espiritualidade. E aí você encontra essa resposta, porque a carta do eremita, ela vem me falando disso, é alguém que está em busca, e com o 8 de ouros, aqui com a simplicidade, eu entendo que é você se esforçando já há algum tempo, ou se dedicando a isso há algum tempo, a alguma busca sua no sentido espiritual da coisa, entende? Olha que interessante. Aí a carta das vidas passadas, né? Que é a carta da Lua. O 10 de espadas, que aqui é o renascimento. E... tá tocando meu telefone. E aqui a carta da torre, o relâmpago. Interessante, vamos entender melhor. Mas aqui eu vejo você como fazendo uma busca espiritual. O que mais para o signo de Câncer? Buscando respostas sobre a sua própria espiritualidade. E a carta da simplicidade é como se você estivesse buscando a sua própria espiritualidade de acordo com a sua essência, entende? Porque não ligada a dogmas, tentando buscar a si mesmo. Uma coisa bem profunda aqui. Alta sacerdotisa. E aqui o louco. Opa, tava invertido aqui. O louco. Então, aqui saiu a imperatriz, a rainha de ouros, o 5 de copas e a alta sacerdotisa. Me dá mais uma, por favor.
O Hierofante novamente. Ó, a busca aqui. Tá, mas eu vou deixar aqui o louco, que ele tá bem simbólico pra mim. Então, aqui eu não sei se você tá passando por alguma espécie de luto, certo? Aqui tem alguma coisa que... talvez uma sensação de vazio por conta dessa carta dessa carta que a taça se esvazia, ela cai. Então aqui pode ser uma sensação de vazio, de uma tristeza profunda da alma. Aqui pode ser também um luto que você tenha passado, talvez você tenha perdido alguém importante na sua vida. E aí você começa essa busca espiritual, eu vejo aqui como um despertar espiritual. Aqui a gente pode estar falando também de você querendo se conectar com a sua ancestralidade, com aqueles que vieram antes de você, para tentar se descobrir quem é você. E aqui não somente nessa vida, mas em outras. E aí tem você muito conectado com a sua espiritualidade, com a sua intuição, você recebendo intuições, você nessa busca, nessa conexão. E aqui a gente pode estar falando também de mentores espirituais te ajudando nessa busca. Aqui tem a carta da solitude, dizendo que pode ser que em alguns momentos você tenha se sentido completamente sozinho, mas você esteja amparado o tempo inteiro. E aqui tem o louco, falando de uma nova jornada. Você se abrindo essa busca, esse desprendimento que você tá disposto a ter para se jogar nessa nova jornada, para ir em busca da sua própria verdade. Você começar uma nova jornada. Aqui o Rei de Ouros e o Três de Ouros. Aqui me fala, assim, de uma equipe, de uma ajuda espiritual por trás. Te auxiliando. E o que Câncer encontra nessa busca, né? E o que Câncer pode encontrar nessa busca, ou melhor, o que vem para ele, o que vem em sua direção. Tirar um pouco esse incenso daqui que tá bem no meu rosto. O que Câncer encontra? Nove de espadas. Cavaleiro de espadas. Oito de espadas. Tem muita espada, né? E ali o Rei de espadas também. Opa! Sete de paus. As de ouros. E o que vem com esse as de ouros? Um as de espadas. Mas vamos lá. Seis de ouros. Desculpa, seis de paus. 9 de ouros e 10 de copas. Que eu acho que era a que tava... Quase virou e não virou ainda. Tá, então vamos lá. Aqui, essa busca incessante, essa coisa de querer saber a sua própria história, as suas origens, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu sou nesse mundo e... Enfim, essa busca pela sua espiritualidade, pela sua verdade, pela sua essência, não tá macio. Não tá macio, não tá fácil, não tá legal. Tá bem crocante, eu diria. Então, assim, tem aqui uma energia de angústia, de incerteza, de... Sabe, tá desafiador, tá difícil, tem choro, tem ansiedade, tem vários sentimentos brotando e vindo à tona, essa coisa do vazio existencial, que eu não sei exatamente o que eu tô sentindo.
eu só sei que não tá legal, que eu tô me sentindo presa aqui, que minha alma quer se libertar, sabe? E aqui eu vejo como muitas vezes até acontecendo alguns tipos de ataque, você tendo que defender a sua verdade, talvez você se sente meio peixinho fora d'água, você se sente a ovelha negra da família. Eu tava ouvindo Rita Lee e aí eu lembrei agora da ovelha negra da família. Eu me sinto muito a ovelha negra da família. E essa coisa de espiritualidade, muitas vezes a gente quando a gente não se identifica com o jeito da nossa família de encarar a espiritualidade. Eu entendo isso, agora falando sobre o meu ponto de vista das coisas, eu sempre fui muito questionadora, muito questionadora. E desde muito velha, né? Mas enfim, desde muito cedo, eu sempre gostei muito de espiritualidade. Mas, ao mesmo tempo, quando chegou ali a adolescência, eu comecei a questionar muitas coisas. Eu era cristã, eu era de uma religião, enfim, um dia posso entrar mais profundamente nisso. E eu comecei a questionar muita coisa, porque hoje em dia eu entendo que eu até tinha uma certa mediunidade, porque eu era muito ativa também na minha religião. Eu sempre gostei muito de fazer, participar. E só que em determinado momento eu não estava encontrando as respostas que eu gostaria de ter. Aquilo não estava sendo suficiente para mim, entende? Então eu conversava com pastores, e nossa, eu me rebelei muito, eu me rebelei demais. E até que em determinado momento eu decidi me afastar e comecei a fazer minha própria busca. E isso foi de maneira natural. Mas assim, não é uma coisa fácil você se desprender de uma coisa que foi te ensinado desde quando você nasceu, desde quando você era, sabe, uma coisa que já está muito enraizada na tua família. Os meus pais tinham se conhecido na igreja e tal, então era uma coisa assim que minha mãe era super, não era fanática e tal, mas ela era assim, muito disciplinada. E pra ela aquilo era a verdade dela e pronto, e acabou. E eu deveria seguir, porque era verdade pra ela. Só que eu não culpo ela, mas ao mesmo tempo eu estava em busca da minha, porque aquilo pra mim não fazia sentido, porque eu não conseguia responder. Eu não conseguia entender que como que só uma religião vai ser a verdadeira. Existem sei lá quantos mil ou milhões de religiões por aí, e todas elas, ou a maioria delas, se dizem a verdadeira. Como que pode existir uma única verdade num mundo tão plural, sabe? Então eu começava a viajar assim, umas perguntas e questionava muitas coisas, que eu não vou entrar muito aqui. Mas assim, eu fui atrás da minha própria busca, da minha própria verdade, porque eu acredito muito que cada um tem a sua. Eu acredito muito hoje em dia que cada religião, cada modo de... Primeiro, religião é um instrumento para te religar, certo? Mas a espiritualidade de cada um é muito única, entende? Pelo menos esse é o meu jeito de ver. E hoje em dia eu acabo me conectando com muitas pessoas que pensam da mesma forma, de que a espiritualidade não está só dentro da religião, está dentro de cada um de nós. A religião ela foi criada para tentar conectar aqueles que se sentiam desconectados de alguma forma. Mas eu não vejo como se existisse apenas uma verdadeira. Eu acho que cada uma carrega uma verdade e todas elas tentam te levar em essência, né? É lógico que nada nesse mundo é perfeito e as pessoas que participam delas muitas vezes nos decepcionam, mas, poxa, são seres humanos, né? E nem todo mundo que está dentro de uma religião é completamente espiritualizado. Mas
Por que eu tô falando disso? Eu me identifiquei com a leitura. Então, você está indo em busca da sua própria verdade, da sua própria espiritualidade. E aqui você encontra a sua verdade, a sua essência. Aqui é o As da Verdade. E aqui é uma oportunidade que chega de talvez materializar isso, colocar em prática o conhecimento adquirido, a sua própria verdade. Mas isso aqui eu vejo como a sua verdade, entende? Você encontra a sua verdade. Me fala mais sobre esse As de Ouros e esse As de Espadas. As de Ouros. A estrela, o anel e a carta. Lembra que eu falei de materialização? Aqui eu vejo como você encontrando a sua própria forma de exercer a sua espiritualidade, sim. Você, aqui tem um novo contrato. Se você quiser fazer parte de alguma religião, de algo, enfim, algo nesse sentido, você encontra o seu lugar, você encontra uma nova aliança. E aqui eu vejo como se você estivesse sendo guiado pela sua própria espiritualidade a encontrar a sua essência e encontrar aqui, ir de encontro à sua essência, e nisso você encontra um local, um lugar aqui na matéria onde você consiga exercer a sua própria espiritualidade à sua maneira. A carta do As de Espadas, a casa, a chave, a raposa e as nuvens. Aqui novamente, me vem uma coisa de um local. Você consegue acessar um local, você encontra a verdade da sua alma. Isso também é você acessando o seu interior com esse As de espadas aqui. Você encontrando a sua verdade, o seu interior, a sua essência, a verdade da sua alma. Você consegue voltar para dentro e voltar-se para dentro e enxergar a sua essência, a sua verdade. Mas aqui também tem um quê de um local. Tem um quê de um local que você encontra. Só que aqui diz também para que você mantenha a sua natureza questionadora. Porque aqui existe ainda muito medo, muita incerteza. E aqui com esse As de Espadas, você encontra sim a sua verdade. Você libera boa parte dos seus medos aqui, porque é como se viesse uma iluminação, certo? Uma clareza de ideias e de pensamento. Então, boa parte dessas nuvens vão se dissipar. Mas, ao mesmo tempo, a raposa me diz que ela é questionadora, ela é inteligente, ela é racional, ela é observadora. Então mantenha isso em você. Não age só pela emoção, age pela razão também. Entenda a sua verdade, ouça muito bem a sua intuição. Aqui o Hierofante já estava anunciando isso, que poderia ser alguma religião, alguma casa, algo nesse sentido, onde você se associa. Mas aqui, continue muito bem alinhado com a sua intuição. A gente sabe que as pessoas não são perfeitas, então não saia acreditando cegamente em uma pessoa, em um líder espiritual, algo nesse sentido, sabe? Mantenha muito bem a sua racionalidade, mantenha
o seu pensamento crítico, porque isso é importante para que não cair em ciladas. Isso é a tua defesa também. Para que você não fique preso. Amarrado num lugar que você não desejaria ficar. Então, aqui, sempre mantenha muito o seu pensamento crítico, porque é ele que vai te ajudar, te direcionar. Muito boa essa leitura. Vamos para um conselho final, então. Já me estendi bastante. Falar de religião é uma coisa complicada, porque a gente nunca sabe como vai ser recebido e cada um tem a sua visão. Então vamos lá. Qual que é o conselho final para o signo de Câncer? Virou uma aqui. Virou duas. Caminho da alma. Às vezes, o caminho mais bonito é aquele que não faz sentido algum para os outros. Siga sua alma, mesmo que pareça estranho. O coração da bruxa sempre reconhece a direção certa. Celebre você. Você não precisa se moldar para caber em espaços que te apertam. Sua diferença é dom. Sua essência é rara. Honre o que te torna única. Isso também é magia. Ser fiel à própria alma quando o mundo não compreende. Caraca, que leitura, tô arrepiada. Muito bom, Câncer. Obrigada por me proporcionar esse deleite. E nos vemos na próxima leitura. Se você gostou, deixa um like, se inscreva. Isso ajuda bastante. O canal tá crescendo e eu conto com o apoio de vocês. Um beijo, até a próxima.